Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu perfil do Instagram. Hoje eu vou ter o prazer de receber um membro do Ministério Público de São Paulo, querido amigo, professor, Dr. Patrick Merizio. Já está entrando, acredito eu. Professor Patrick, se estiver a postos, por favor avise, acene que eu logo de antemão já faço a sua integração para conversarmos a nossa conversa, porque o bate-papo aqui é longo e o tempo urge, de modo que passa muito rápido, né? E o Instagram, efetivamente, ele nos derruba. Ele não nos dá uma gotinha de misericórdia para avançarmos mais um minuto, nem sequer efetivar uma despedida às vezes. Então vamos começar logo o nosso bate-papo. O professor Patrick já está aqui, deixa eu chamá-lo então. Patrick, bem-vindos, boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer começarmos essa live para debater temas importantes que é relacionado à atuação do Ministério Público do Trabalho. Professor Patrick, que honra, querido, como vai? Como vai, Fagner? Bom encontrar com você aqui, ter essa oportunidade. Te agradeço bastante aí por podermos hoje bater um papo aqui bom sobre essas questões trabalhistas tão importantes. Que nada, eu é que agradeço a sua disponibilidade, sua atenção, né, de forma muito respeitosa e gentil, aceitou o convite para conversarmos um pouco sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho nesse período de pandemia. Creio eu, semana passada, não sei se você teve a oportunidade de ver, eu conversei com um amigo meu aqui no Rio de Janeiro, professor Fábio Vilela, que é vice-procurador-chefe aqui do Ministério Público no Rio de Janeiro. E nós falávamos um pouco da atuação do MPT aqui no Rio, né? E eu quero Fábio é um amigo antigo. Pois é, Fábio é um querido, né? Fábio é Um um amigo querido. antigo. É. Pois é, então hoje eu quero, na verdade, te ouvir também acerca da atuação do Ministério Público, considerando, evidentemente, né, as funções institucionais da instituição, baseado no artigo 127, 129 da Constituição, esclarecer algumas atuações do próprio Ministério Público. As pessoas, às vezes, não têm o conhecimento profundo, né, sobre as investidas do Ministério Público fundadas no artigo 129 do nosso texto magno, isso, claro, sem prejuízo também da lei orgânica do Ministério Público. Então, eu já lhe passo a palavra para você se apresentar com tranquilidade e assim a gente começar o nosso bate-papo, né, sobre, então, o Ministério Público dentro dessa seara hoje de saúde e medicina do trabalhador e as atuações específicas do MPT de São Paulo. Professor, a fala é sua, obrigado mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, Fagner, é um prazer, vejo que já estão várias pessoas participando, então estamos aí para tentar colaborar nesse momento tão difícil para todos. Eu queria primeiro, antes de tudo, já que o nosso tema inclusive é saúde, desejar saúde para todos, para a família de todos, nesse momento tão difícil, né? Eu estou aqui na cidade do país que tem mais casos, né, de Covid, mais casos e Verdade. morte. Então a gente está aqui num isolamento bem forte, bem total, e desejar a todos aí muita precaução, muito cuidado, que realmente as pessoas valorizem a vida e a saúde, para a gente poder passar por isso da melhor forma possível. Eu sou procurador do trabalho aqui em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, né, mas estou aqui em São Paulo já há 4 anos. Durante muito tempo também estive aí durante 8 anos no Rio de Janeiro. A maior parte do tempo que eu estive aí no Rio, eu fiquei em Niterói, que é a minha cidade. E hoje parece que Niterói está do outro lado do mundo, né? Parece que é uma distância assim longínqua, parece que é um outro planeta, né? Um outro universo. E o propósito de falar um pouquinho sobre saúde e segurança do trabalho e a atuação do Ministério Público do Trabalho é um tema que traz muitas questões. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, estamos aqui para isso. Dentro da atuação do Ministério Público do Trabalho, os tópicos que eu achei mais interessante a gente abordar seriam 4 fontes jurídicas importantes. A Lei 13.979, de 2020, que é a lei federal que fala do estado de emergência e de saúde pública e que traz várias medidas que têm que ser adotadas para a proteção da saúde pública.
Então, essa lei é fundamental para todas as pessoas estudarem, é como se fosse, assim, digamos, né, o tratado-fonte da Covid no Brasil. Né? Quando você fala em direito internacional dos direitos humanos, por exemplo, o tratado-fonte é a Declaração Humana dos Direitos Humanos. E aqui a fonte fundamental é a Lei 13.979. Nós vamos voltar a ela em alguns momentos. E as Que é a medidas lei geral, né? provisórias... É a lei Hoje geral. é a lei geral da calamidade. É a Lei Geral do Estado de Calamidade Pública. E aí temos três medidas provisórias, né? Está havendo muita normatividade no direito do trabalho através das medidas provisórias. Então temos três aqui que são as mais relevantes em termos de saúde e segurança do trabalho. Duas têm sido muito comentadas, que são a 927 e a 936, inclusive já com decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito, que tem atuado muito nessa área de saúde e segurança do trabalho. E temos a medida provisória 966, de 2020, que não tem sido muito comentada, ela é de 13 de maio, mas semana passada houve, inclusive, decisão em controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, e ela tem um reflexo importantíssimo em saúde e segurança do trabalho, que muitas pessoas não estão olhando, mas é uma questão importante que eu estou deixando até para o final da minha fala, porque é uma questão mais recente. Nessa área, o que eu queria assim, chamar uma atenção é que o Ministério Público do Trabalho ele está atuando na sua atividade fim, na atividade investigatória, mas ele também, internamente e administrativamente, ele adotou algumas medidas para priorizar a questão do enfrentamento do Covid-19. E muitas das vezes essas informações não chegam ao público, são informações de organização administrativa, mas eu acho interessante que as pessoas conheçam também. A Corregedoria do Ministério Público, ela colocou claramente, tanto a Corregedoria quanto a Procuradoria-Geral do Trabalho, um ato orientativo estabelecendo a prioridade do enfrentamento da pandemia, e nós temos a nossa atuação através de um temário. É uma classificação de temas nacional na qual o Ministério Público atua, que inclusive permite o levantamento de casos em que as pessoas atuam. Imediatamente com a pandemia foi criado o temário Covid-19, que foi o nosso temário 10. Nós tínhamos 9 tópicos que se subdividiam no temário e se criou o tópico 10, que é o tópico Covid. E é interessante notar que hoje o tópico Covid, eu vi uma reportagem que na Justiça do Trabalho já 20% das novas ações se referem ao Covid. Até foi uma pesquisa por inteligência artificial. No Ministério Público do Trabalho, com certeza, já é mais de 50% a É nossa mesmo? demanda atual. Eu ia até te perguntar isso mais à frente. Como é que estão hoje os TACs e as ações civis públicas aí com vocês, né? No MPT de São Paulo, se a demanda aumentou nesse sentido para vocês, né? O Ministério Público do Trabalho de São Paulo é o Ministério Público do Trabalho que tem mais investigações por conta da Covid-19, até por conta dessa questão que eu falei no início, né, que é fato notório. Você tem o estado de São Paulo, se ele fosse um país, estaria na frente de vários países do mundo, né, em termos de morte, infelizmente, né? E a cidade de São Paulo também, né? Nós temos 6 estados que estão numa situação muito ruim no Brasil por conta do Covid: Rio, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Amazonas e Pará. Né? Esses 6 estados aí dão 80% a 90% dos casos e mortes no Brasil. Né? Até vai merecer um estudo no futuro se os outros estados também vão ter muitos casos. Começou a atuação do Covid muito forte nas questões de saúde e segurança do trabalho, e até hoje estão muito fortes nisso. Então, a todo momento chegam denúncias relacionadas ao afastamento dos trabalhadores do grupo de risco, dos equipamentos de proteção e de várias medidas que eu vou tentar falar aqui. Mas já começam a crescer muito também as questões dos efeitos econômicos e sociais da pandemia.
Então, começam a chegar as questões relacionadas à suspensão do contrato de trabalho, à redução da jornada e do salário. Ainda são denúncias minoritárias, mas, no meu entendimento, isso aí vai se tornar, em pouco tempo, uma demanda talvez até principal em relação à questão sanitária, ou vai equilibrar, porque realmente as consequências econômicas, sociais, financeiras da pandemia só têm se tornado cada vez mais difíceis, né? Porque você tem vários outros fatores. Eu, há uma semana ou duas atrás, vi uma live que você promoveu muito boa sobre federalismo cooperativo, e é uma das questões também que nós temos visto muito forte, né? Principalmente, na minha opinião, a falta de liderança e de atuação da União Federal, que deveria estar apoiando mais os entes federativos, os estados e os municípios, né? União é como o próprio nome diz, é união. É união. Né? Então, infelizmente, muitas das vezes a gente está vendo uma desunião, e a união, como é o ente mais forte, na minha concepção, não querendo dizer que os outros não tenham a sua responsabilidade, com certeza tem, mas, na minha opinião, a união teria que, como ente principal, auxiliar mais os entes federativos, até para entender essas questões de como essa pandemia ainda vai se desenvolver no futuro. Eventualmente, estados como hoje não tem tantos casos e mortes como os estados do Sul, pode ser que agora eles se tornem estados que também passem a ter muitos casos, né? Inclusive, eu vou falar daqui a pouquinho um exemplo de uma atuação muito forte do Ministério Público na região Sul, que eu entendo que foi uma das atuações principais durante essa pandemia. Agora, professor Patrick, se me permite só uma fala breve, porque eu não quero lhe atrapalhar, eu quero mais te ouvir do que falar hoje, tá? Mas eu comungo muito desse teu pensamento no sentido da união. Ela hoje, infelizmente, não está gerando o agregar, né, de todos os entes internos. Eu vejo que haveria uma necessidade, e eu tenho debatido isso com muitos colegas, não só do Ministério Público, mas juízes, enfim, né, e no sentido de que seria necessária a criação de um comitê de gestão de crise, não apenas formado por aqueles que são de interesse do governo federal, pelo contrário, né, já que nós vivemos numa democracia e numa federação, e aí se iria dar mais ensejo exatamente às características de uma federação. Precisaríamos ter, né, o presidente da República, os governadores dos estados e os prefeitos das capitais nesse comitê, gerindo exatamente a crise. E aí sim nós poderíamos, né, falar exatamente de um regime de tratamento democrático e federativo. Porque do jeito que está, cada um tomando conta da forma que tem que tomar, ou que acha que deve tomar, da forma das medidas que entende que devem adotar. Isso, na verdade, só gera uma insegurança total para o país. E a União, né, voltando para o início da sua fala, que teria essa função de agregar, de reunir, de manter a uniformidade, para isso é que existe a União, porque se não for para isso, sinceramente, não precisa ter União, né, considerando, obviamente, a ideia do federalismo. O próprio nome diz, né? Pois é, exatamente. Então, quer dizer, ela está gerando muito mais insegurança do que segurança. E aí, por isso que cada um chega, né, obviamente, diante aí desses extremismos que, infelizmente, as pessoas ainda insistem em manter esses extremismos de esquerda, da direita, no momento em que, na verdade, nós temos que ter um foco principal, que é o combate ao Covid-19. Mas, enfim, meu amigo, é mais um tom de desabafo e talvez de alerta aqui para aqueles que possam, né, chegar nas autoridades e sugerir. Né, eu já fiz algumas sugestões, mas chegar naquele que realmente tem a capacidade de unificar e de unir, parece que está cada vez mais difícil por interesse que, enfim, não vale nem a pena a gente cogitar aqui. Mas me perdoe pelo desabafo, devolvo a palavra, meu amigo. Eu tenho conversado, a gente tem conversado muito isso internamente também, tem sido uma preocupação muito grande. Para você ter uma ideia, tem órgãos do governo federal que até tentam fazer essa iniciativa coordenada com os estados, como a Fiocruz, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, algumas superintendências do Ministério da Saúde, mas, infelizmente, a própria União Federal, muitas das vezes, mostra desunião interna. Há mais de um
discurso, né, interno na União Federal, e isso atrapalha muito. Citando um exemplo aqui em São Paulo, né, uma das questões principais em termos de políticas públicas, que eu acho que o Ministério Público do Trabalho no futuro vai entrar mais forte, é a questão do fomento dos testes. Né? Então, você tem que ter mais testes massivos, contínuos, periódicos, falando aí em termos de trabalhadores e cidadãos, né? Porque você assim detecta principalmente os assintomáticos, que muitas das vezes são os transmissores de doenças, Perfeito. embora os testes tenham que seguir um protocolo. Ora, há mais ou menos 10 a 15 dias atrás, saiu os dados do governo do estado de São Paulo comprando milhões de testes. E não há dados da União Federal comprando essa quantidade de testes. Né? Então, você teria que ter uma política mais forte de aplicação, porque os países que tiveram sucesso, né, no combate ao Covid-19, a experiência internacional mostra, eles tiveram a questão do isolamento social, todas essas medidas de quarentena, etc. e tal, todas as medidas de higiene, né, e tiveram a aplicação de testes em massa, citando 3 Verdade. exemplos bons que nós temos, porque mostrar o Covid-19 dá uma ideia de uma coisa, às vezes, fatalista, apocalíptica e não tem solução. E a gente está vendo países que estão sabendo gerir a crise. Eu cito 3 que aplicaram bem os testes. A Alemanha, a Coreia do Sul, e já que a gente tem que partir para um exemplo próximo de nós, vamos pensar na nossa mãe, na pátria portuguesa. Né? Portugal tem sido apontado no mundo inteiro como um grande exemplo e é o país da Europa que parece que proporcionalmente mais aplicou testes aos seus cidadãos. Hoje eu li nos jornais que os moradores de Cascais, todos, 100% dos moradores de Cascais serão testados. Então você faz um controle para ter uma política pública a longo prazo, já que a pandemia não tem a solução ainda melhor, que é a vacina. Então essa questão da testagem, eu diria que hoje é o principal problema, porque você tem muitas pessoas que muitas das vezes continuam nas ruas por alguma necessidade, por trabalho ou por qualquer coisa, e elas estão com Covid e estão transmitindo, mas elas são assintomáticas. Sem uma política de testagem em massa, você não vai ter a solução desse problema. Né? Inclusive, aqui em São Paulo, pode-se dizer também que o grande número de casos que nós temos, proporcionalmente, é porque o estado de São Paulo, em dados de 15 dias atrás, tinha mais ou menos metade dos testes do país, ou até um pouco mais. Então, é um estado que está testando mais. Então, mesmo deficiente, ele tem um diagnóstico melhor do problema. Né? É isso, mas meu falando, amigo. voltando um pouquinho aqui para o MPT, então, algumas questões interessantes que eu acho que o MPT fomentou na área de saúde e segurança do trabalho, uma é o teletrabalho. Né? Então, é uma medida prioritária que a MP 927 trouxe de forma clara. Eu acho essa questão fundamental hoje. Né? Você teve muitas empresas que já poderiam ter digitalizado suas atividades antes e não digitalizaram. Então, o Brasil, infelizmente, tem uma defasagem tecnológica muito grande, ao contrário do que determina o artigo 218 da Constituição, que determina uma educação digital, uma inclusão tecnológica. Isso não é feita. As empresas e os trabalhadores foram obrigados a fazer isso de supetão. Né? Criam-se situações, às vezes, até esdrúxulas. Eu aqui numa investigação de uma empresa de telemarketing, de médio porte, né? Porque tem empresas de telemarketing que são gigantescas. Né? Você fala de uma empresa de telemarketing de 1.000, 2.000, você pensa numa empresa gigante, não é uma empresa média. Né? Você tem empresas de dezenas ou até de centenas de milhares de trabalhadores. E essa empresa, mais ou menos, vamos dizer, de 1.000 a 2.000 trabalhadores, ela, dentro de uma política de implementar o teletrabalho, porque era o que era melhor para ela e para os trabalhadores, né, o que essa empresa fez? Ela botou 1.900 e tanto, todo mundo no teletrabalho, e só não colocou 50 ou 60 em teletrabalho. Por que ela não colocou os 50 ou 60 em teletrabalho? Olha o problema de política pública, de desigualdade e pobreza que nós temos no nosso país. Esses 50 ou 60 trabalhadores não tinham espaço nas suas casas para colocar um equipamento mínimo, para não colocar um computador a mais, ou não tinham internet na região delas para ter acesso a isso.
Então, são questões muito claras, né, que mostram claramente muito da razão do nosso subdesenvolvimento. E o maior sucesso, na minha opinião, em termos coletivos da atuação do Ministério Público tem sido o teletrabalho. Porque a medida provisória 927, ela deixou claramente, inclusive, fora do acordo das partes. Né? Não é nem acordo individual ou coletivo. É dentro do ius variandi do empregador, e eu tenho dito até o seguinte, eu não entendo nem que é só uma faculdade do empregador, eu entendo que é um dever. Tudo que pode ser digitalizado deverá ser digitalizado. O que permite para nós também entrar na questão do marco civil da internet. Ou seja, como será esse ambiente de trabalho? Então, o marco civil da internet fala de princípios, né, para orientar essa internet, como a liberdade de expressão, a diversidade, a pluralidade, né? Nós estamos vivendo muitas das vezes uma internet que traz o de melhor, então estamos aqui vivendo um lado dos melhores da internet. Podermos fazer uma live aqui agora. Mas, infelizmente, também quanta coisa tóxica tem sido transmitida pela internet. Né? Então, o meio ambiente do trabalho, ele, para ser implementado através do teletrabalho, tem muitos cuidados que terão que ser implementados. E isso teria que ter sido planejado como uma política pública. Para você ter uma ideia, uns 2 ou 3 anos atrás, eu vi um estudo da Fiesp dizendo que 40% das empresas brasileiras não têm um computador. Nós estamos vivendo um momento que todos falam da chamada quarta revolução industrial, ou seja, nós não estaríamos nem na era digital, nós já estaríamos na era da realidade virtual, da inteligência artificial, da realidade aumentada, da internet das coisas, e tem pessoas, várias empresas que não têm nem um computador. E, Patrick, ainda querem falar em direitos de quinta dimensão ou geração, né? Pois é, a gente não consegue ainda. Efetivar os de primeira dimensão relacionados às liberdades públicas tradicionais? Você é professor de constitucional, não é isso? Pois é. Então, você com certeza conhece isso super bem. Outra atuação do MPT que eu queria destacar com vocês aqui agora, que eu achei muito interessante, é a defesa de trabalhadores em condições precárias, independente da discussão do vínculo de emprego. Então, aqui em São Paulo... Eu só estou riscando aqui as minhas colocações, já que você está falando, eu estou só riscando. Né? Está me adiantando, você está me adiantando, vamos lá. Mas, assim, esse caso é um caso que eu, pessoalmente, até conheço muitos colegas aqui de São Paulo, tem sido no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo tem acontecido muito, porque muitas dessas empresas têm sede aqui em São Paulo, né? A sede no Brasil delas, muitas delas são multinacionais, mas aqui no Brasil a maior parte delas tem sede aqui em São Paulo, e é onde elas têm mais atividade, porque é a cidade maior, com mais atividade econômica. Então, principalmente dos entregadores de aplicativo. Né? Então, são ações em defesa de saúde e segurança do trabalho, em defesa de equipamentos básicos para essas pessoas, né? Os entregadores do aplicativo, que nós estamos dependendo tanto deles, e muitas das vezes trabalhando sem a menor condição, sem a menor proteção da saúde e da segurança. E o mais interessante, na minha opinião, é essa coisa que até hoje, na minha opinião, não vingou muito no direito do trabalho, na justiça do trabalho e até no Ministério Público do Trabalho, embora a gente faça um pouco mais, mas eu acho que a gente ainda tem que avançar mais, que é essa questão da proteção não só do trabalhador, do empregado, mas do trabalhador. Então, muitas das vezes falta essa visão. E a pandemia mostrou para nós muito claramente o seguinte: relação de emprego e relação de trabalho estão muito além da questão do trabalho. Eles têm a ver com a própria vida das pessoas. Né? Então, a partir do momento que você tem uma doença contagiosa, você vê a relevância toda da saúde pública, né? E como que a saúde pública foi abandonada. Aí não é nem só criticar a União Federal, mas os estados, os municípios, né? Essa defasagem toda da saúde pública, a conta está sendo cobrada agora. Né? Então é interessante essa atuação, porque marca uma dimensão que nós no futuro teremos que ter cada vez mais, porque muitas das vezes a atuação é em combate, digamos assim, às fraudes. As fraudes à relação de emprego, a chamada pejotização. Ela é um pouco diferente, é o seguinte, olha só, independente da discussão da fraude, a primeira coisa que a gente vai focar é o seguinte: nós vamos pensar na vida, na saúde e na segurança
dessas pessoas, porque as normas de saúde e segurança do trabalho, elas protegem a todos. Então, elas não protegem só o empregado, elas não são uma coisa vinculada à relação de emprego. Então, isso mostra a eficácia muito forte, né, dos direitos humanos, dos direitos sociais. Excelente. Né? É uma visão mais progressista que nós temos que ter, e, inclusive, a partir do momento que todos os trabalhadores tiverem mais direitos básicos, eu acho que vai diminuir também a precarização, porque Perfeito. o que vai acontecer? A precarização vai deixar de ser utilizada como uma forma de utilizar porque tem menos custo. Não, vai ver assim, não, peraí, mas existem direitos que vão ser para o trabalho, não interessa a forma de trabalho. Exatamente, é porque na verdade fica muito marginalizado, né? Exatamente por quê? Porque quando a gente foca, eu digo isso nas minhas aulas também, quando eu falo de direito constitucional do trabalho, eu tento lecionar direito constitucional do trabalho e não direito do empregado. Porque a gente tem que ter uma outra dimensão de perspectiva do direito do trabalho, sabe, Patrick? Pelo menos na minha visão, e me parece também, e eu coaduno com o pensamento do Ministério Público nesse sentido. Se nós focarmos, tem um ex-aluno seu aqui, Marlon Guimarães, que agora está despontando aqui também na docência, querido Marlon Guimarães, que beleza. Mandando um abraço para você. Foi meu aluno em Niterói. Um abraço para ele. Isso aí. Então eu também penso nesse sentido, né? E ademais, vejo que quando nós olhamos hoje o direito do trabalho, é preciso revisitar o conceito de direito do trabalho. Não como direito do trabalho, direito do empregado, né, mas como direito de todo aquele que presta serviço numa relação, né, de entrega com relação efetivamente àquele outro que vai ser o tomador do seu serviço. Claro, a gente não está entrando nas questões relacionadas às relações de consumo ou do direito civil propriamente dito, mas tem que ter esse feeling da subordinação, né, do trabalho exatamente de comando, não uma subordinação no sentido caracterizado como nós conhecemos até hoje, né, da subordinação direta. Existem outras facetas da subordinação que são negligenciadas na hora de caracterizar o trabalho. E isso gera o quê? Uma marginalização de tratamento, como é o caso da questão do Uber, né, e dentre outras plataformas de atividade. Ainda que eu, no meu vergão íntimo, entenda que não há uma relação de emprego entre o Uber, tá, e aquele que faz a gestão, mas eu acho que ele tem que ter uma proteção, porque hoje ele está marginalizado no que toca à proteção. Agora, se vai ter relação de emprego ou não, é realmente como você colocou. Isso é um debate uma outra de caso história. a caso. Exatamente. Mas eu tenho que ter uma norma geral tratando todos os trabalhadores e não somente os empregados. Porque eu estou criando uma categoria, estou criando discriminating dentro daquilo que deveria partir de uma igualdade, né? Então, uma discriminação negativa. E a Constituição diz claramente, né? São direitos dos trabalhadores. Exatamente. Então, a todo momento está preocupado com os trabalhadores. E não empregados. A gente vê isso no mundo inteiro, né? Às vezes algumas pessoas até falam assim, mas fulano é microempreendedor e está pedindo proteção social. Não, tá sim, ele tem um direito de proteção social também. O fato da pessoa estar em outras relações jurídicas não afasta a proteção social. Nós temos que ter uma visão mais universal dos direitos humanos, independente da fraude que tem que ser combatida quando ela existe. Então, essa atuação do Ministério Público em face dos entregadores de aplicativos, visando direto a saúde deles e não discutindo o vínculo de emprego, inclusive a decisão da Justiça do Trabalho, na minha opinião, merece algumas críticas, porque afastou esse direito, porque não havia relação de emprego, quando desde o momento o Ministério Público do Trabalho estava falando da relação de trabalho mesmo, infelizmente, às vezes, não é um comportamento geral, mas às vezes a Justiça do Trabalho ela afasta a sua própria competência, né? O que é uma coisa que afasta a sua proteção social, né? É uma situação ruim. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante, porque a Justiça do Trabalho, que tem que abrir os braços exatamente no que toca à proteção, ela acaba, de fato, né, afastando o próprio trabalhador. E aí nós voltamos, então, à estaca inicial da promulgação da Constituição. Volta o caput do artigo 114 da Constituição, como ele era na sua origem, né? A Justiça do Trabalho tem competência para julgar de relações de emprego. Né? Exatamente. Pois é. E não é o que ela fala. Ela fala claramente de relação de trabalho. Outra situação clara, o Fagner, que eu acho bem importante, que tem sido uma realidade do Brasil e do mundo, por exemplo, da própria Alemanha foram reportados muitos casos, é a questão dos frigoríficos.
Tá? Então, tem havido muitos casos, inclusive a região sul, que tem tido poucos casos assim quantitativos, mas tem tido muitos casos de Covid-19 em trabalho em frigorífico. Né? Então, é um desafio muito grande. O Ministério Público do Trabalho tem um projeto nacional de trabalhos em frigoríficos. Eu diria que é um dos projetos mais exitosos do Ministério Público e que já produziu muitos resultados de adequação. A própria NR, que surgiu de trabalho em frigorífico, foi muito dessa intervenção. Agora há pouco eu vi, caso eu não me engane, até um procurador de Pernambuco, que era o nosso coordenador nacional, ele está na live, o Leonardo. Então, prazer estar contigo aqui, o Leonardo. O Leonardo foi um dos procuradores que mais atuou nessa área, o procurador lá do Sul, Sandro Sarda. Então, nós temos uma atuação muito forte nessa área e é uma área que tem gerado muitos casos de Covid. Né? É um trabalho, muitas das vezes, que é prestado em condições insalubres, não há a devida proteção da saúde e segurança, desorganização da jornada de trabalho, do processo de trabalho, e o Ministério Público do Trabalho tem intervido muito forte. Eu até chamo muita atenção para essa área, porque todos falam muito da questão dos hospitais, e é claro que é uma questão muito forte do hospital, tem muitos casos e está havendo uma necessidade de uma atuação forte no MPT, mas é muito importante ter essa atuação dos frigoríficos. No mundo inteiro tem sido uma atuação muito importante e o Ministério Público do Trabalho tem tentado se articular, inclusive, com vários órgãos do governo, para tentar melhorar essa questão do frigorífico e tem trazido, recentemente, um dos maiores frigoríficos do Brasil firmou, inclusive, um termo de compromisso com mais de 50 obrigações, agora na semana passada, de adequação, de jornada de trabalho, de contato, de isolamento dos trabalhadores, de testagem em massa. Então, é até interessante isso, porque talvez tenha sido o primeiro termo de compromisso nacional a trazer aquilo que eu falei no início da conversa, da obrigação de testagem em massa do trabalhador. Porque o teste, ele não é uma solução absoluta, ele permite um diagnóstico. Então, ele é muito bom, né, quando ele aponta, muito bom, eu digo assim, no sentido do resultado dele. Sim, quando ele aponta entendi. que a pessoa tem o Covid, né, porque aí você permite isolar aquela pessoa para o tratamento dela ou para não passar para os outros. Mas nem sempre o negativo condiz com a realidade, né? Então, esse tem sido o desafio. Né, se fala até que aqui em São Paulo, o Albert Einstein teria conseguido agora um teste que foi patenteado internacionalmente. Ainda é uma notícia que está meio assim, não está claro se isso vai ser eficiente ou não. Mas esse termo de compromisso dos frigoríficos é interessante porque ele determina uma testagem em massa, ou seja, um acompanhamento periódico do fundamental. trabalhador. Porque a testagem, né, tem gente, até alguns políticos no plano internacional, né, que fala, e eu vi um depoimento muito bom de um médico que tem atuado muito forte lá nos Estados Unidos e está sofrendo muito lá, né, o doutor Anthony Fauci, e ele falou assim, olha, o teste é uma fotografia. Então, às vezes, a pessoa teste dá negativo, agora eu posso fazer o que quiser. Não, não é assim. Né? Claro que não, você tem um protocolo. Né? O teste não é para isso, ele é um elemento a mais. Então, nesse caso dos frigoríficos, se colocou essa obrigação da testagem em massa e periódica, exatamente porque chegam a haver cidades lá, não sei se Santa Catarina ou Paraná, me fugiu agora qual é a cidade, em qual estado, no qual, assim, 80% a 90% das pessoas contaminadas no município eram porque trabalhavam num certo frigorífico. E você tem uma dificuldade muito grande, houve aquele erro terrível da medida provisória 927, né, que foi que colocou que o Covid-19 não era doença ocupacional. Mais uma vez você está antecipando uma pergunta. Eu vou ficar sem tema. Não, é porque essa medida provisória meu amigo. Coisa... A fala hoje é sua, fica à vontade. Horrível, ela foi uma medida provisória terrível, né? O Supremo Tribunal Federal, de forma muito correta, afastou a constitucionalidade desse artigo, caso não me engano, é o artigo 29, né? E aí eu chamo a atenção até... Que não era considerado doença ocupacional, né? A medida provisória nesses dispositivos que não é doença ocupacional a aquisição do vírus em decorrência do trabalho, né?
É isso. Uma coisa assim que uma coisa terrível, né? Era uma das duas piores coisas. Uma foi aquela suspensão sem salário, né? Que a pessoa foi a medida provisória que não durou nem um dia, né? O artigo 18 da medida provisória Isso. 927, ela teve que ser revogada por outra medida provisória 928 no dia seguinte, porque era muito abusivo. Depois se criou um outro sistema pela 936, que está longe de ser o ideal, mas não é tão abusivo quanto essa. E outra foi essa da doença ocupacional do Covid-19 não ser considerado. O STF agiu assim de forma muito correta. E eu lembro para quem aí, às vezes, pessoas estão estudando para concurso, etc. e tal, que a questão do acidente no trajeto também, que a medida provisória 905 de 2019 afastava, mas ela perdeu a eficácia e foi revogada no seu último dia, porque não seria votada, né? Não seria votada no Senado. Então, hoje volta a ter acidente no trajeto, o que, em termos de Covid, é muito interessante, porque mostra a necessidade de investimento na mobilidade no transporte. O direito do trabalho foi muito pioneiro nessa área, né? Porque a criação do Vale Transporte, em 1985, pela lei do Vale Transporte, foi uma das leis que mais fomentou a mobilidade e o direito urbanístico. E hoje nós precisamos novamente voltar a essa questão da mobilidade, né, da garantia de condições de saúde. O Covid-19 não é a última doença infecciosa que nós teremos, não é a única, temos várias outras. Então tem que haver mais higiene, tem que haver mais limpeza no transporte público, no transporte de massa, porque senão só vão aumentar as doenças infecto-contagiosas, como é o caso do Covid. Então, essa questão da medida provisória 905, afastar o acidente no trajeto, era uma questão terrível também, na minha visão. Eu concordo com você. Que o Supremo andou muito bem em declarar a inconstitucionalidade, pelo menos em caráter, né, de liminar, mas não me parece que no mérito vai ser diferente a posição do Supremo. Não me parece. Mas, e é interessante isso, porque a grande... Hoje nós sabemos, né? E aí fazendo um contexto mais macro, tá, Patrick? Se me permite, de uma forma muito breve. Não, claro. O Supremo, nós sabemos de 8 anos para cá, no que toca aos direitos dos trabalhadores típicos, inclusive, tem sido um pouco agressivo nas suas decisões. Me permita aqui, até com liberdade poética, a palavra agressivo, tá? Nos direitos dos trabalhadores de caráter estritamente fundamental, né? Eu, por exemplo, a decisão do Fundo de Garantia reconhecer uma prescrição, né, quinquenal, no meu modo de ver, é absurdo, porque, na verdade, fere toda a lógica sistêmica da própria instituição do Fundo de Garantia, é desconhecer a própria essência disso. Mas, enfim, né, não é o nosso objetivo aqui. E me parece que essa decisão agora, no que diz respeito ao artigo 29 da MP 927, vem no sentido diametralmente oposto. Né? Não sei qual é a tua visão sobre isso, ou se na verdade foi só um paliativo jurisprudencial. Não sei, me parece que não, né? Eu acho que não, eu acho que foi uma decisão acertada mesmo aí do Supremo, né? Porque era uma situação assim bem abusiva. E lá no final, quando nós fomos falar da MP 966, eu acho que a decisão do Supremo também na MP 96 mostra claramente que o Supremo Tribunal Federal, embora em certas áreas, na minha opinião, na defesa do direito constitucional do trabalho, tenha deixado em algumas coisas, na minha opinião, a desejar, mas nessa parte de saúde e segurança do trabalho, eles têm agido, na minha opinião, de forma correta. Eu acho que aí houve uma atuação, porque nós estamos vivendo um momento de sobrevivência. Então, está se gerando essa consciência de que a saúde e segurança do trabalhador é a saúde e segurança da sociedade, da comunidade, é a saúde e segurança do planeta mesmo, da vida humana. Né? Eu costumo dizer muito isso, né? Que o trabalho do Ministério Público do Trabalho tem sido trabalhar com as empresas e mostrar que, de uma forma ou de outra, estamos todos sujeitos a isso. Né? Então, você está tendo pessoas, claro que o maior fardo está sobre as pessoas de classe social mais baixa, mas você está tendo muitas pessoas de classe média ou até de classe alta que estão, infelizmente, sucumbindo à doença também. Então, a doença contagiosa, ela não vai escolher tanto a classe social assim.
e isso também tem servido muito de conscientização, né? Eu pulo até aí para a próxima parte, né, que eu tenho procurado ver muito, que são as boas práticas que empresas têm adotado. Tá? Então, nós temos constatado muitas empresas que têm adotado uma boa prática, que têm adotado iniciativas muito legais de proteção da saúde e da segurança do trabalhador, mesmo não estando previstas em lei. Por exemplo, nós estamos vendo empresas que estão fazendo monitoramento da temperatura dos seus empregados, né? Que é uma medida fundamental, dado que a questão da pandemia, né, é a febre, né? Então, se você faz o monitoramento da temperatura, você consegue aí controlar o principal fator que demonstra o sintoma da doença. Então, é uma forma boa da empresa agir. Eu aqui em São Paulo, uma atuação que, na minha opinião, até me gerou uma certa emoção, é um hospital centenário daqui de São Paulo, que tem muitos problemas econômicos financeiros. E eu tenho um acervo aqui que a gente vai tentando adequar ao meio ambiente de trabalho, tem ação e tem TAC, tem tudo que você possa imaginar e faça desse hospital. E tem várias dificuldades históricas para implementar, e digamos assim que, de forma geral, o hospital não tem dinheiro, né? Uhum. E a coisa vai andando. E quando eu recebi notícias de casos lá no hospital, quando eu fui receber essa denúncia, eu fiquei até assim, meu Deus, o que eu vou assumir agora? Qual vai ser o caso que vai surgir? Que tragédia que vai ser nesse hospital? E quando o hospital me mostrou tudo o que estava fazendo, para mim foi até uma certa coisa emocionante. E às vezes as pessoas têm a visão que o Ministério Público do Trabalho quer fechar a empresa, quer isso e aquilo, e é uma visão muito equivocada, muito pelo contrário. E dentro desse hospital foi legal, porque como ele é um hospital centenário, ele mostrou lá no seu relato, ele atuando em face da gripe espanhola. Né? Então, da gripe espanhola, que foi há mais ou menos 100 anos atrás, 102 anos atrás, e ele mostrando as medidas de proteção que foram adotadas, né, na época do hospital. Sensacional. E ele mostrando que são as mesmas hoje. E tem pessoas que ainda hoje acham que não precisam obedecer a essas regras, que já há 100 anos atrás as pessoas não quiseram obedecer e quantos morreram? Né? E o hospital foi mostrando, ele foi mostrando até mesmo invenção de equipamentos de proteção para os trabalhadores. Não sei se você já ouviu falar do escudo, né, de proteção, porque você tem a máscara e você tem o escudo. O escudo, como uma proteção a mais sobre a máscara, dependendo das especificações técnicas, é uma questão muito boa. Né? Não substituindo a máscara, mas acima da máscara pode ser uma proteção complementar muito boa, garante uma proteção a mais. Então ela foi entrando várias práticas, né? O hospital, você falou aí do comitê, né? O hospital criou um comitê interno da Covid-19 com representação dos empregados de todos os seus setores. Ou seja, é médico, é enfermeira, é pessoal da recepção, etc. e tal, exatamente para ter uma adesão maior dos funcionários durante aquele período. Então, foi uma iniciativa muito boa que eles adotaram. Agora, problemas, é claro que nós vamos ter, né? Mas eu te digo até uma situação meio triste, que eu às vezes fico. Porque eu penso, às vezes, que se nós tivéssemos tido um momento político adequado no nosso país, nós teríamos enfrentado essa pandemia muito melhor do que nós estaríamos enfrentando hoje. Eu acho que o grande problema é dos estados, da política pública e da União Federal, como eu falei. Há problemas de algumas empresas, assim, de forma sistemática, como eu citei, a própria questão dos frigoríficos, que merece uma atenção muito grande, mas eu acho que faltou uma atuação mais forte do Estado, porque os países que agiram mais forte conseguiram enfrentar esse problema e, infelizmente, não é isso que a gente viu. Né? E o Ministério Público do Trabalho conseguiu consolidar algumas parcerias muito boas, novas, que a gente não tinha tradicionalmente. Por exemplo, não era comum eu atuar em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem, e eles têm prestado um papel assim fundamental. Eu gosto muito de destacar esse papel, porque às vezes as pessoas procuram também um Ministério Público achando que ele vai ter a solução de todos os problemas e que aqui tem super-herói,
ir longe disso, né? Nós somos uma instituição com obrigações, com prerrogativas, com poderes, com autonomia, que a Constituição deu, com deveres, com vedações, tudo está lá no artigo 127, 128, 129 da Constituição, na nossa Lei Complementar 75 de 93, mas sem a atuação de outros órgãos públicos e privados em parceria, o trabalho não vai. E eu queria destacar aí a atuação desses conselhos regionais, que têm sido muito atuantes na defesa, principalmente dos profissionais médicos, né? Então, essa parte foi muito positiva. Agora, eu queria falar da parte chata, que é o seguinte: uma eu já falei muito, que é a questão da necessidade de maiores políticas públicas, né? É o grande desafio. E a outra, eu não sei nem se foi o meu ex-aluno que falou, o Marlon, ou alguém falou aí quando eu vi, que é a questão da precarização do antigo Ministério do Trabalho. Essa é uma questão que realmente, nesse momento, mostrou-se para nós um fator que prejudicou muito a questão da proteção da saúde e da segurança do trabalhador. Inclusive, hoje, muitas das vezes, o Ministério Público do Trabalho é provocado para atuar como se fosse um órgão fiscal, quando não é a função dele. E aí ele acaba, de certa forma, sendo provocado para agir assim. E nós temos, infelizmente, uma política que foi de décadas de desconstrução do Ministério do Trabalho, de esvaziamento dele, diminuição de concursos, questões de corrupção político-partidária, etc. e tal. Mas aí, no primeiro ato, né, do novo governo, em 1º de janeiro de 2019, através da medida provisória 870 de 2019, ele reduz o Ministério do Trabalho a uma mera secretaria, né? Isso daí foi uma questão muito perversa, né? O pouco que ainda tinha do Ministério do Trabalho foi bem sucateado, né? Então, essa ação fiscal, que hoje seria fundamental. Eu cito, mais uma vez, fazendo um comparativo dos nossos patrícios portugueses, né, que é apontado como uma das instituições que melhor funcionou durante esse período da pandemia. Foi o órgão lá fiscalizador do Ministério do Trabalho, que é a Autoridade de Condições do Trabalho, né? Ela teve as suas competências ampliadas durante a pandemia, inclusive ela podia até provisoriamente determinar a impossibilidade de demissão de um empregado, né, ou de um grupo de empregados. E aqui no Brasil, o interesse do governo, inclusive, foi até na medida provisória 927, que foi a outra questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Ele queria que só funcionasse, com raríssimas exceções, apenas a orientação do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho não poderia fiscalizar, né? E o STF aí também, na minha opinião, de forma muito correta, colocou claramente que não, que o Ministério do Trabalho pode e deve fiscalizar. Agora, vejam uma situação, que aqui, não sei se todos sabem disso, mas muitas das vezes o Ministério do Trabalho não está fiscalizando. Sabe por quê? Porque eles não têm equipamento de proteção. Então, o órgão que deveria fiscalizar não tem equipamento de proteção para fazer a fiscalização. Não tem máscara. Uma lástima, né? É uma lástima. Então, assim, é uma questão que, além de tudo, viola a Convenção 81 da OIT. O Brasil é um país fundador da Organização Internacional do Trabalho. Curioso que esse governo, mesmo que reduziu o Ministério do Trabalho a uma simples secretaria, em novembro do ano passado, ele fez um decreto que passou muito despercebido, com uma compilação, a consolidação das convenções da OIT. E lá ele reforçou a obrigatoriedade da Convenção 81 da OIT. E a Convenção 81 da OIT, no seu artigo 6º, diz claramente que o órgão do Ministério do Trabalho, o órgão de inspeção do trabalho, deverá ter autonomia, principalmente quando ocorrer mudança de governo. Ora, foi o primeiro ato do governo que entrou, o primeiro ato dele na medida provisória 870, que é 1º de janeiro de 2019. Então não é o segundo, é o primeiro mesmo. Foi exatamente reduzir o Ministério do Trabalho a uma simples secretaria. Né? Então nós estamos vivendo essa questão aí muito difícil,
porque nós temos 3 instituições públicas trabalhistas básicas, né? Que as pessoas até confundem, né? É o Ministério do Trabalho, que é o órgão administrativo, é o poder de polícia no direito do trabalho, que eu gostava até mais do nome antigo, a delegacia, porque dava ideia de polícia mesmo, de poder de polícia. A antiga Delegacia Regional do Trabalho. Então, temos a Justiça do Trabalho, do artigo 114, com a competência, e temos o Ministério Público do Trabalho, né? As 3 instituições são importantes. Se você compromete uma delas, é muito difícil você efetivar a legislação trabalhista. Né? É orgânico, né? Senão, é orgânico. senão uma instituição fica entrando na outra, não tem como. As instituições têm que agir na sua competência, né? E, assim, o Fagner, uma questão que eu queria falar um pouquinho com vocês... Temos mais 10 minutos, tá, Patrick? Temos mais 10 minutos. Opa, vamos lá. A hora passa rápido aqui, meu amigo. O Instagram, como você mesmo falou, ele não perdoa, né? Não perdoa, não. O que acontece? A medida provisória 966, e você como professor aí de constitucional deve ter visto ela bem, foi aquela que falou da responsabilidade civil dos agentes públicos. E ela pretendeu dizer que a responsabilidade civil dos agentes públicos era apenas em caso de dolo ou erro grosseiro. E o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, foi provocado, e alguns até disseram que ele deveria ter aplicado o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição de uma forma direta, mas a medida provisória também não falava em Estado, falava em agente público, né? Ela não falava do Estado, ela só falava do agente público. A definição de agente público está lá na lei da improbidade, no artigo 2º, né? Então, o que eu achei mais interessante foi que, de certa forma, se o governo queria, o executivo queria, naquela medida provisória, afastar a responsabilidade dos agentes, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao definir o que é erro grosseiro, e eu até lá na minha página no Instagram, nos meus últimos vídeos, se vocês quiserem acompanhar lá no Patrick Merizio, por favor. Né? Isso, então, gente, sigam o professor Patrick Merizio no Instagram dele, ele está aqui participando comigo, é só clicar aqui no perfil dele e já entra lá e passe a seguir. E aí lá eu até estava falando com o pessoal, obrigado aí pela propaganda, Fagner, que a questão do STF ali, ele falou claramente que é erro grosseiro desobedecer normas técnicas e científicas. Né? Então, você tem um critério científico, tem que ser observado. Então, ele falou do princípio da autocontenção, falou do princípio da prevenção e falou da precaução. O Supremo Tribunal Federal naquela decisão. Princípios ambientais importantíssimos. Né? Lembrando que a precaução é aquele risco mais conhecido, mais certo, mais consolidado, né? E a questão da precaução, né, já é aquele risco mais incerto e você prioriza a proteção da vida, da saúde e da segurança, claro, com um mínimo de indício. Então, o Supremo Tribunal Federal reforçou todos esses pontos. O que a maioria das pessoas, eu não tenho visto muito pessoal na área trabalhista falar, e que eu acho que é importantíssimo. Hoje mesmo eu estava conversando com a nossa Coordenação Nacional de Meio Ambiente do Trabalho. Desobedecer hoje normas de higiene, saúde e segurança do trabalho pelo agente público é erro grosseiro. Esse é o ponto que as pessoas têm que ter a noção. Posso aplaudir? É erro grosseiro na forma da medida provisória 966, da interpretação dada pelo Supremo. Então, infelizmente, nós vivemos, às vezes, num estado positivista, e é um positivismo até muitas das vezes seletivo. Né? Exatamente o que eu ia falar, é o positivismo da conveniência, né? Porque eu não quero nem entrar no mérito. Depois, se você quiser, entra no meu story, você vai ver a postagem que eu fiz. Presidente da República, desculpe aqui quem defende nesse sentido, mas presidente da República invocando privacidade e intimidade para não divulgar uma reunião, considerando o princípio da publicidade e os dogmas republicanos, meu amigo, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. E eu votei nele, diga-se de passagem, fique registrado. É difícil. Mas assim, o Fagner, as normas de saúde e segurança do trabalho, então a gente tem uma visão de lei, né, que é uma visão de lei daquela que segue a forma e emanada pela autoridade, pelo poder competente. Perfeito. Só que as normas de saúde pública, elas são normas científicas.
Tá? Então, o que eu tenho falado muito, que a luta do Ministério Público do Trabalho, dos advogados, da Justiça do Trabalho, de todos nós, é uma luta pela vida, é uma luta pela saúde, pela Perfeito. segurança, mas é uma luta pela ciência e pelo conhecimento. Né? Então, eu recentemente estava lendo uma obra muito boa do Steven Pinker, se vocês tiverem oportunidade, O Novo Iluminismo, Iluminismo no século XXI, um livro espetacular, e ele estava falando das conquistas da humanidade através da ciência. E que esse momento da pandemia, a gente tem essa visão. Não tem ciência de direita, não tem ciência de esquerda, tem ciência. Exatamente. Então, o vírus é o vírus, o DNA é o DNA. Né? Então, não É tem essa inerente ao bem comum, né, politização. Patrick? É como se discute, aí se fala, por exemplo, de cloriquina, como se houvesse uma conspiração. Mas, cara, se a cloriquina fosse perfeita, todo mundo já estava tomando, já tinha acabado o problema. Até parece que no mundo inteiro as pessoas já não estariam usando esse remédio. Né? Então, assim, a ciência, ela existe, né, para melhorar as nossas vidas. A ciência existe porque é o futuro da humanidade, é a sua evolução, é o que nos permitiu ser uma espécie. Né? Então, o nosso diferencial como espécie é o conhecimento. E ciência é o conhecimento. Então, as normas de saúde e segurança do trabalho, elas não são simples normas oriundas de um poder competente. Não, elas são normas científicas. Então, quando se diz lá, por exemplo, que o mercúrio causa uma doença, é porque ele causa, é porque tem pesquisa científica, é porque já é atestado. Quando o chumbo faz isso, né? Quando você, hoje em dia, por exemplo, dentro da realidade eletrônica, né, citando um exemplo contemporâneo que nós temos atuado, os chamados cyberatletas. Né? Então, os cyberatletas que trabalham hoje em dia até tem uns games de realidade virtual. Né? Então, a Uhum. realidade virtual é uma tecnologia de ponta. Você praticamente entra em outra realidade. Só que quando você tem um abuso e não tem a devida pausa, o seu organismo pede, digamos assim, o ambiente real, real, real mesmo. Né? E isso pode gerar uma doença cognitiva. Né? Isso é uma dissonância cognitiva. É uma questão psicológica, é uma questão de saúde mental. E as pessoas precisam ter essa visão mais clara. Né? Eu vi também no teu perfil que você dá aula para a universidade, também para o pessoal de preparar de concurso. Né? Então, às vezes, o que eu vejo muito, assim, dando uma dica aí para os concurseiros, o que falta muitas vezes nas pessoas que fazem concurso é que eles têm uma visão de decorar, né? Esquecendo da origem da palavra decorar. A pessoa pensa no decorar como algo mecânico, quando decorar é algo que vem do coração, na origem da palavra francesa. Então, falta às pessoas olhar aquele conhecimento como algo que liberta. Né? Muito Usando as bom. palavras de Cristo, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, nós temos que ter fé na questão científica. Né? Só não pode usar Temos que como acreditar. clichê. Só não pode usar como clichê, mas temos que acreditar. Eu, Exatamente. pessoalmente, tenho muita preocupação com esse futuro. Qual é a atenção que nós vamos dar para a saúde no futuro? Nós estamos tendo crescimento do desmatamento da Amazônia em pleno período da pandemia. A quantidade de doenças, e eu fico triste, porque eu vejo isso a olho nu, porque a minha primeira posse, quando eu tomei posse como procurador do trabalho em 2003, minha lotação foi em Manaus. Cara, quando eu fui para Manaus, a viagem inteira era quase só floresta. Né? E ano passado eu fui voltar e eu quase não vi mais floresta nenhuma do avião. Então, nós estamos aí permitindo um monte de doenças. Quantas pandemias não poderão vir? Então, vamos acreditar. A luta contra o Covid é a luta pela vida. Tá? Então, vamos lutar contra as forças da ignorância, da superstição. Vamos acreditar na ciência, no direito, na democracia, nos direitos humanos. É isso que vai permitir que a gente sobreviva como espécie. Meu querido, suas palavras nos enchem de esperança. Certamente todos aqui vamos refletir melhor, né, a partir das premissas que você estabeleceu. Eu só tenho palavras de gratidão,
a ser proferidas nesse momento. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Te devolvo a palavra para as suas considerações finais. Já me despeço de todos e de você também. Mais uma vez agradecendo. Faltam 30 segundos. Eu agradeço mesmo a todos que puderam assistir. Vi aqui a minha adorada esposa, vi a minha mãe, vi até aluno que me dava trabalho para caramba antigamente, como era o Marlon. Então agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e cuidem da saúde. Isso é o mais importante. Isso aí. Obrigado, querido amigo. Vamos fazer outras lives, hein? Adorei. Excelente. Com certeza. Um abraço. E não esqueçam, sigam o professor Patrick. Um abraço, Patrick. Até logo, gente. Até a próxima. Tchau.